Hoje a gente vai ver o assunto seguinte. Quando as pessoas morrem, os mortos, eles perdem todo o entendimento, toda a consciência, eles vão esquecer de tudo quanto já aconteceu, quanto já existiu, eles não vão se lembrar de nada, entendeu? Nós temos muitos textos que chegam até a dizer isso, né? Eclesiastes diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais. Mas eu prefiro entender que ele estava falando só que na sepultura, ali na sepultura não tem não, né? Que está morto. Mas não tem a ressurreição? Então, no cristianismo, de um modo geral, há algumas controvérsias nesse pensamento, mas biblicamente, olhando com um estudo mais minucioso. Então, a gente está trazendo esses assuntos para que a gente saia um pouco do feijão com arroz, não é? Porque às vezes feijão com arroz eu não largo não, sabe? Mas de vez em quando tem uma verdura por ali, né? Tem uma carnezinha com sabor maior, né? Às vezes vem uma feijoada, né? E vamos ver. Após a morte existe lembrança? Existe realmente entendimento? Então a gente vai ver alguns textos para a gente analisar. O primeiro deles, a gente vai ver em Filipenses, capítulo 1, versos 21, 22 e 23. O computador está sendo usado aqui pelo irmão Clécio. Então, abram aí as suas Bíblias. Filipenses 1, de 21 a 23. Se na realidade ninguém se lembra de nada, até porque tem gente que diz assim, não, mas se quem morreu continua se lembrando lá de tudo, então não é céu, vai ficar perturbado. A Bíblia nos diz que quando nós chegarmos lá, vamos atingir ao grau de perfeição. Quando você chega ao grau de perfeição, você não tem dúvida mais de nada. Quando você chega ao grau de perfeição, você entende tudo. Quando você chega ao grau de perfeição, mesmo que você saiba de muita coisa lá, aquilo não lhe perturba mais. Entendeu? Aquilo não vai lhe trazer mais constrangimento. Muito pelo contrário. Aquilo vai trazer um alívio, porque você você viu, e agora você está vendo uma coisa diferente. É interessante porque no livro do Apocalipse, antes desse texto, no livro do Apocalipse, João diz assim, esse texto quase todo mundo gosta, e gosta muito. Apocalipse 22. E vi um novo céu e uma nova terra. Não é isso? E vi um novo céu e uma nova terra. Ô irmãos, se ele viu um novo céu e uma nova terra, se ele não tivesse entendimento da terra antiga, como era que ele ia saber que era nova? E vi um novo céu e uma nova terra. Você só compreende quando você tem uma referência. Você só sabe se uma comida é mais gostosa do que outra quando você come uma carne. A irmã Jeane fez essa carne, ela estava muito gostosa. Aí quando era na outra vez que a gente ia almoçar lá, a carne parecia a mesma, mas estava mais gostosa. Eu estava lembrado ainda do sabor antigo, não estava? Se eu tivesse esquecido, eu ia saber que ela era mais gostosa do que a da agora. É isso? Então, quando você tem referência, é porque você tem lembrança. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora nós temos o texto que nós anunciamos aqui, Filipenses 1, 21 a 23. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Como é que Paulo haveria de saber que estando com Cristo era melhor se ele não se lembrasse de antes?
Pense, analise e comece agora a verificar. Esquecemos, na realidade, de tudo. Não temos mais lembrança alguma de nada. E como é que eu vou saber que Abraão é Abraão? E se eu não me lembrar dos escritos que tem falando sobre Moisés? Como é que eu vou entender um Moisés totalmente estranho? Como é que eu vou chegar para o apóstolo Paulo sem me lembrar do apóstolo Paulo, sem me lembrar do que o apóstolo Paulo falou, sem me lembrar das cartas? Não fica complicado isso? Fica complicado? Se ficou complicado, vamos descomplicar. Lucas 16, a partir do verso de número 19, essa é a parábola do rico e Lázaro. Jesus conta essa parábola para nos ensinar. E ele diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, a partir do 19, Lucas 6, 16. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja, lembra-te que quando estavas na terra, tu tinhas muita coisa e em abundância. Lembras também desse que estava à tua porta? Como se dissesse, lembras de quando ele pedia e tu nem olhavas para ele? Lembra de que tu o desprezavas? Lembras? E se ele não lembrasse? E se a memória dele fosse apagada e ele não lembrasse nada? Lembro não, senhor. O senhor está falando de quê? Então a gente vai ver que esse ensinamento vai precisar que a gente estude mais um pouco, que a gente analise mais os textos, e que isso, em vez de nos entristecer, só nos alegra. Porque lá no céu, a gente vai lembrar de muita coisa. Mas como? E se eu ver alguém sofrer aqui, isso vai ser céu? Irmãos, voltando àquela palavra do início. Uma vez que chegamos ao grau de perfeição, nós não precisamos mais de absolutamente nada. O texto que foi lido hoje pela manhã, em 1 João, ele diz que nós o veremos como ele é e seremos iguais a ele.
Quer dizer, ele esqueceu, Jesus esqueceu de tudo quanto ele fez aqui, o quanto ele passou, o sofrimento que ele passou, ele não esquece. Nós também não haveremos de esquecer. Mas se nós nos lembrarmos, irmãos, estamos falando de um ser transformado. Estamos falando de alguém livre de pecado. Estamos falando de alguém livre de ambição. Estamos falando de alguém livre de trauma. Estamos falando de pessoas que agora têm um corpo, mas o corpo não vai se deteriorar mais. Não vai desejar mais nenhum bem. Não vai precisar mais de ninguém para lhe ajudar. Porque o Cordeiro os alimentará. Não precisaremos nem da luz do sol. Porque haveremos de beber lá da água da vida. Mas vamos para um outro texto. Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Estou correndo aqui um pouco com as leituras? Não. Eu estou correndo um pouco aqui com as leituras porque eu queria um espaçozinho para que alguns irmãos pudessem falar. Apocalipse capítulo 6. A partir do verso 9, nós vamos ler de 9 a 11. O texto diz assim: E havendo aberto o quinto selo, isso é João dizendo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E daí, irmãos? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Nós não estamos reclamando pelo fato de estarmos aqui, não. Nós estamos nos lembrando das torturas, dos desprezos, dos espancamentos, da humilhação que eles fizeram. E eles fizeram porque não negamos o teu nome. E por que ainda eles não estão sendo julgados? E Deus dizendo, se acalme. O tempo não é o seu, é o tempo de Deus. Mas quando ele fala desse jeito, ele está dizendo, vai haver sim o julgamento. Aguarde, espere, repouse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse, quer dizer, ainda tem muitos que haverão de ser mortos, torturados, desprezados, acusados, que ainda não vieram para cá. Quando completar tudo isso, aí então nós vamos chegar e mostrar, como se dissesse assim, vocês estão vendo aqueles ali? Vocês se lembram deles? Vocês se lembram o que vocês fizeram com eles? E aí é onde diz que toda língua confessará o seu pecado. Ele vai dizer, a gente se lembra. Então aqui está o julgamento. Pelo fato de que vocês rejeitaram eles, vocês estão rejeitando a mim. Acusaram ele, violências contra eles, foi violência contra mim. Então eles serão julgados. E aí vocês aguardem. Diante desses textos, como é então que a gente vai pensar de hoje em diante, ou alguém que já tinha pensado, como é que será? Vamos ter consciência ou não vamos? Nesses textos aqui,
o que você teria para comentar, para aprovar ou desaprovar? Ou qual comentário você teria para que pudéssemos entender aqui? Ou qual seria agora a nossa explicação diante de algumas pessoas ou diante de nós mesmos? Haveremos de esquecer de tudo? E se esquecermos de tudo, haveremos de lembrar do que Jesus falou? E quando a gente lembra que Jesus, lá em João 14, ele disse assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E em seguida ele diz assim: ele virá da parte do Pai e ficará para sempre com vocês. E ele vos lembrará de tudo aquilo quanto eu vos ensinei. Não será que esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que habitará em nós, ou continuará? Será que essa continuidade, ele quer dizer somente esse Espírito vai estar em vocês, continuadamente lembrando vocês, só enquanto vocês estiverem aqui, se o Espírito não morre? E se ele é eterno? E que só quem vai ser sepultado é o corpo físico, mas esse mesmo corpo será trazido de volta, não mais daquele jeito, não mais daquela forma, mas ele haverá de se juntar ao Espírito. E será que esse Espírito que Jesus disse que lembraria de tudo, não é continuidade, desde que nós recebemos aqui até a eternidade, e ainda vai continuar conosco, lembrando de tudo aquilo, quando tudo aconteceu na nossa vida? E o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu sei que estar com Deus é muito melhor. E como é que ele sabe que seria melhor? Se ele não tivesse a lembrança de cá. E quando Jesus, lá na crucificação, diante de um ladrão que ameaçava, acusava, xingava, zombava, e diante do outro que confessa e diz: nós merecemos. E quando Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se esse homem não se lembrasse de nada? Que paraíso seria esse? E se você fosse transportado agora mesmo e fosse para um lugar lindo, maravilhoso, como era que você iria achar ele lindo e maravilhoso e calmo e sereno e tranquilo? Não seriam as lembranças do barulho? Não seriam as lembranças dos lugares aonde você havia passado? E agora não há como comparar? E se perdêssemos toda a memória, todas as lembranças, como era que haveríamos de estar lá e conviver com todos aqueles que foram antes de nós? É interessante que a gente pense, mas os irmãos têm o direito de pensar, falar alguma coisa, ou até mesmo dar alguma explicação do que pensa, ou do que pensava e com os textos pensa diferente. E a gente vai abrir aqui um pequeno espaço, né, para a gente ver o que é que os irmãos podem dizer. Clécio está com o microfone ali, quer falar, Clécio? Quer não? Eliude quer falar, dá um microfone aqui para a irmã Eliude. Graça e paz, irmãos. É interessante que hoje, quando eu vinha com o Wilson, a gente estava comentando sobre essa parábola. É mesmo? Foi. Então, eu até aquele momento, a minha visão era como que eu falei para ele. Eu falei, assim, não era um pensamento, eu achei que foi de convicção minha, que era uma convicção minha. E eu dizendo que se a pessoa morrer, o ímpio, na minha visão, era assim. O ímpio, ele ia se lembrar de tudo, porque ele ia ficar sofrendo, já ia sofrer a partir da morte dele, sem mais um retorno. Ele ia viver só pensando para sofrer. Aí até eu disse ali, se o salvo, ele ficar pensando, então não é céu.
Eu não sei se isso está por aí. Pode confirmar isso que eu falei para ele hoje. Está, né? isso está aí. Então, agora, os textos que o pastor leu, né, já me esclareceu. Não tirou, não era uma dúvida que eu tinha uma certeza. Não era uma dúvida. Era como que eu tinha uma certeza disso, né? Mas diante dos textos que foram lidos e explicados, aí eu já mudei completamente, né? Porque como nós estamos lá, somos santos, nós podemos lembrar sem sofrimento. Não é isso que o pastor quis dizer? Perfeitamente. Né? Pronto, a gente pode lembrar, mas sem sofrimento. Lembrar por lembrar, né? Aí eu achei interessante, né? Porque foi essa mesma parábola foi esse mesmo assunto que vocês falaram hoje, né? Que a gente vinha comentando. Eu cheguei ontem, a gente estava conversando com uma pessoa a respeito disso aí, né? E me veio na mente um exemplo e eu gostaria até de citá-lo, né? Aqui. A gente conhece bastante essa pessoa, sabe um pouco do seu passado. E eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, a gente conhece a sua vida, sabe dos seus esforços, sabe do seu sofrimento, sabe o quanto padeceu para criar os filhos, o quanto tinha dificuldade em repor alguns móveis, e eu lembrei muito de alguns convívios, né? Que até mesmo quando um banco quebrava uma perna, a gente não descartava, não tinha como consertar, não tinha como comprar outro, e usava ele escorado na parede. Aí quando alguém sentar, cuidado, que esse banco aí só tem 3 pés. Entendeu? Mas é a dificuldade. Entendeu? Aí, hoje, a irmã está aqui, nessa casa, nesse lugar aqui. A irmã lembra ou não lembra de lá? Lembra. Isso traz sofrimento? Não. Traz agradecimento. Não é assim? Porque lembra do que fiz, do que foi, do que eu não tive e agora do que eu tenho. Então eu vou sofrer pelo que eu não tive, eu vou sofrer pelo passado ou eu vou me alegrar pelo presente? Entendeu? Então, penso eu, creio eu, pelos textos bíblicos e por uma lógica de que haveremos sim de nos lembrar, haveremos sim de lembrar o quanto a gente sofreu sem Jesus, o quanto a gente era triste, o quanto a gente era sem esperança e agora está comprovado. É como se diz, agora é realidade. A gente lembra daquele texto quando aquele homem veio pedir a Jesus que Jesus pudesse curar a sua filha. E muitos disseram assim, a tua filha está morta. E Jesus vai e cura. Aquele homem veio, ele tinha uma fé, ele tinha um pensamento. Mas quando Jesus disse, pode ir, a tua filha vive. Ele estava naquela expectativa, não é isso? E quando ele chega no caminho, aí vem os seus trabalhadores, o pessoal da sua família, e diz, tua filha vive. E ele pergunta, a que horas? Quando eles disseram, bateu justamente com a hora que Jesus falou. Mas ele ainda vai. E ele só confirma isso quando ele chega em casa e ele abraça a sua filha. Então a gente vê, era fé? Era. Era desejo? Era. Mas ainda não era realidade. Não é assim? Então, nós comparamos o que? O que nós desejamos, o que nós pretendemos, o que foi prometido, mas acontece que quando chegarmos lá, o encanto vai ser tão grande que a gente vai dizer assim, é mais, muito mais ainda do que a gente imaginava. E a gente só vai ter esse conhecimento e essa certeza por causa das lembranças. É o que pelo menos os textos nos ensinam. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 498. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus. É morada de jaspe luzente, juncadas com áureos troféus. E no meio da praça eis um rio do vigor e da vida eternal.
mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Eu acho que é 498, mas vamos chegar lá. Pelas minhas lembranças, é 498. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus. É morada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. E no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemidos entrarão na mansão paternal, mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chama e disser-lhes: recebei o eterno galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Amém. Fiquemos de pé e vamos orar. Irmã Jeane estará orando. Irmã Vanessa. Antes da oração, a irmã Vanessa estará compartilhando algo com a igreja. Esse assunto mesmo que certo, o pastor citou, falou, né? Foi bem recente, nós estávamos em casa conversando sobre isso. No céu, a gente lembra, não lembra? E eu defendia que nós não lembraríamos mais de nada, justamente para não haver mais sofrimento. Aí Alan levantou o seguinte pensamento, né, que bate com o que o pastor explanou hoje. Mas se a gente esquecer, como é que a gente vai lembrar do próprio Isaac, Abraão e Jacó? Porque a gente aprendeu sobre eles foi
enquanto nós estamos aqui na terra. Aí depois vem assim, e como é que a gente vai reconhecer e contemplar até o próprio Deus, se a gente vai esquecer de tudo que a gente viveu aqui na terra? E aqui a gente só não tem o privilégio de olhar o físico de Deus, mas a gente contempla a Deus. E a gente conversou, né? Aí bem depois, Deus sinalizou para mim até aquele versículo que em Apocalipse, eu estava aqui até procurando, 21:4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E esse versículo está falando que lhes enxugará. Quem vai enxugar? É o próprio Deus. Hoje, né, eu já vinha com isso também na minha mente, e com a reflexão do pastor, para mim, só clareou. E hoje, o meu entendimento é que nós lembraremos, sim, de tudo, quando chegarmos no céu, até do sofrimento, e até mesmo daquelas pessoas que nós queríamos ver ali, e nós não veremos, mas vai ser algo diferente. Ele diz que a dor não existirá, mas será lá, porque Ele, naquele momento que nós lembrarmos, Ele vai enxugar a nossa lágrima. Depois que o próprio Deus enxugar a nossa lágrima, nós não sofreremos mais. Era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Muito bom. Mangiane. Oremos. Senhor, grandioso Deus, nosso eterno Pai, somos-te grato, bondoso Deus, pela noite de paz, de sono tranquilo, de bom descanso que o Senhor concedeu a cada um de nós. E te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, ó Senhor, ter nos concedido, aberto os nossos olhos, ó Pai, e termos, Senhor, contemplado mais esse dia maravilhoso feito por Ti. Somos-te gratos, ó Deus, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, ó Deus, na Tua santa casa de oração, para aprendermos mais, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para, ó Deus, lembrarmos, Senhor, de ser cada dia mais grato a Ti por grandes benefícios, por grandes coisas que o Senhor, ó Pai, tem concedido a cada uma de nós. Te apresentamos, ó Deus, cada irmão que se fez aqui presente, cada família, ó Pai, aqui representada, que o Senhor possa estar, ó Deus, indo de encontro aos seus sonhos, aos seus desejos e os realizando, Pai, se assim for da Tua vontade, porque sabemos, Senhor, que a Tua vontade, ela sempre será, ó Pai, em nossas vidas boa, perfeita e agradável. Te agradecemos, ó Deus, e te apresentamos nosso pastor Samuel, que o Senhor possa sempre, ó Deus, estar derramando o Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, palavras, esclarecimentos como esse, o Senhor possa sempre, ó Deus, através do Espírito Santo, falar o seu coração, ó Deus, e transbordar nos seus lábios para cada um de nós. Concede sempre, ó Deus, ao Teu servo sabedoria, entendimento da Tua palavra, e que ele possa, ó Deus, prosseguir sempre, Senhor, com esse rebanho até o dia determinado por Ti. Mas enquanto isso, ó Deus, o Senhor esteja, Senhor, sempre o capacitando e o usando. Também abençoando a irmã Guta, ó Deus, que também tem sido, ó Deus, coluna forte aqui na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. E logo à noite, ó Deus, que o Senhor possa estar nos trazendo com esse mesmo desejo, essa mesma vontade de estar se servindo, para que possamos logo mais estarmos, ó Deus, continuando te cultuando. Obrigado por tudo que tem feito por cada um de nós. Continua, Senhor, a nos guardar, a nos proteger de tudo quanto é mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.